Luxemburgo, nos seus grandes momentos, foi o maior treinador que eu vi trabalhar aqui junto com o Rubens Minelli. Ele ousaria fazer uma coisa do tipo: sai o Alisson, entra o Rames Rodrigues. Fala galera, beleza? Tortex Tricolor na área, chegando aqui mais uma vez para falar de São Paulo. E galera, o Alisson realmente deu ruim, quebrou, né? Teve uma fratura no tornozelo e o São Paulo vai ter que correr atrás. A gente vai ver aí daqui a pouquinho no vídeo aqui o Zubeldia falando que já pediu reforço já faz uns 3 meses. E o nosso amigo Petrus, quem gosta do Petrus aí? Petrus é zica, né? Volante que já jogou no São Paulo, tava lá no Morumbis e concedeu uma entrevista e ele deu uma dica importante. Eu tô achando que o Thiago Mendes vem, viu galera? Olha só o que ele falou ali na zona mista quando perguntaram pra ele sobre reforços. São Paulo também teve chance de fazer 2, 3, não conseguiu, e o Campeonato Brasileiro é essa loucura aí que vocês já estão acostumados. O Grêmio precisa se recuperar e no final foi pra cima com tudo, mas foram 3 pontos aí importantes pro Tricolor. Petros, me fala um pouco mais dessa resenha que você teve com o presidente no vestiário, com todo o elenco São Paulino após esta vitória num clima de festa. É muito bom reencontrar, né? Joguei com vários deles. O São Paulo tem grandes atletas, hoje conseguiu montar uma grande estrutura, né? Melhorou muito da nossa época e a gente fica feliz com toda essa evolução. E a resenha ali estou sabendo as novidades aí, mas não posso falar ainda não. E aí galera, o que você acha? Você acha que é o Thiago Mendes que tá na agulha? E é isso que o Petrus tá falando? Eu acho que sim, comente aí, eu quero saber muito a opinião de vocês. Mas agora voltando aqui, né, pro nosso amigo Flávio Prado, que deu uma ideia interessante que eu mostrei no comecinho do vídeo, né, como teaser. Vamos ver como que rolou essa ideia, olha só. Bom jogo do São Paulo e uma colocação que ninguém esperava ver o São Paulo nesse momento. É um baita trabalho do Zubeldia, né? Ao contrário do teu pai, você reconhece mais o Zubeldia. O São Paulo tá bem, né? São Paulo tá bem, claro, o treinador tem a jogando sua o filho contra nisso. o pai, né? O Zubeldia, ele tem a sua participação, o trabalho dele até agora é bom no São Paulo, é um trabalho ainda curto. Os julgamentos mudam muito de acordo com os resultados. São Paulo ainda tem 2 mata-matas aí, Copa do Brasil, Libertadores. Isso pode derrubar um pouco a posição do São Paulo no campeonato, né? Quando agora hoje vai conhecer seu adversário na Copa do Brasil, vai ter Libertadores, o Nacional do Uruguai. E aconteceu isso nos últimos 2 anos. Aí um padrão do próprio clube. Primeiro turno foi bom. Depois, no segundo turno, quando veio reta final de Copa do Brasil, mata-mata no passado e retrasada era Sul-Americana, esse ano é Libertadores, o time priorizou as Copas e foi pro meio de tabela do Brasileiro, né? Então, vamos ver como vai ser esse ano. Mas o time tá bem. Na média, o São Paulo faz mais jogos bons do que ruins. Até o jogo com o Atlético Mineiro, que perdeu, acho que foi um jogo bom do São Paulo. Foi um jogo que o São Paulo até... Com um erro bizarro de arbitragem. Poderia ter tido um resultado melhor. E ontem o primeiro tempo foi muito bom. Aí o segundo tempo teve uma queda grande. Isso aí... especificamente do jogo de ontem, com certeza chamou a atenção da comissão técnica, do time do São Paulo. Que o primeiro tempo o São Paulo poderia ter feito uns 3-0 no Grêmio, assim, não seria exagero não. Foi um primeiro tempo muito superior em relação ao adversário. No segundo tempo tomou sufoco do Grêmio, no segundo tempo correu o risco de tomar empate, então teve essa queda grande. E a lesão do Alisson, né? Isso aí é preocupante, que o elenco do São Paulo é um elenco que vai no seu limite, ele briga muito, ele luta muito. E o Alisson é um cara que hoje, ele foi uma peça que o Dorival Júnior achou nessa função de volante, que encaixou muito bem no time, né? Ele é um cara dinâmico, é um cara que não para, que rouba a bola, que inicia os ataques. Não tem um jogador com a característica dele para substituí-lo. Não é que o Alisson seja um jogador brilhante, mas ele é um cara que se encaixou na equipe de uma maneira que ele dá dinâmica, ele faz o time jogar. Então o São Paulo vai sofrer aí nessa reposição. Vamos ver o que o Zubeldia vai fazer. O óbvio para os próximos jogos, Luiz Gustavo e Bobadilha, essa dupla. O Luiz Gustavo ontem estava suspenso, volta no próximo. Mas o São Paulo talvez tenha que olhar o mercado, talvez tem 2 jogadores da posição que voltaram de empréstimo, o Lisieiro e o Mendes. Talvez tenha que usar um deles, pelo menos. Vamos ver o que o Zubeldia vai fazer. Eu posso colocar uma doideira, uma mais, uma menos, não muda nada, Thiago? Se fosse, esse é o ponto que eu falo do diferenciado. O Luxemburgo, nos seus grandes momentos, foi o maior treinador que eu vi trabalhar aqui junto com o Rubens Minelli. Ele ousaria fazer uma coisa do tipo: sai o Alisson, entra o Rames Rodrigues.
que muda completamente a maneira de jogar. Você tem que fazer uma nova adaptação, uma nova postura tática, etc, etc. Vocês já são possível isso, Bruno, já que você estava falando? Colocar o Rames, enfiar o Rames nesse bolo aí, muda completamente. Vai ser um outro São Paulo. Um treinador especial, grandão, o Minelli faria, o Luxemburgo faria e tal, desse pote. O Jorge Jesus talvez dissesse bem que eu não coloco nesse mesmo nível, mas, enfim, o que você acha? Eu acho que não vai. Eu acho que o Rames não vai mais jogar no São Paulo. Por isso que eu acho, por isso que eu tô falando, que é comum, ele vai fazer o normal. Tira um cara da posição, procura outro. Ele tentou o Wellington Rato, né? Quando o Alisson saiu machucado, né? Ele botou o Wellington Rato de volante, porque ele até nem tinha. Ele tinha o Nestor e o Michel Araújo, que até já jogaram mais ali. Mas o Rato não foi bem ali, não foi legal. Melhorou quando ele botou o Nestor e o Galopo. Até o Galopo até entrou bem ontem. O Galopo é um cara que eu acho que joga mais jogos ruins do que bons, mas ontem entrou bem no jogo. Quando entraram o Nestor e o Galopo, deu uma equilibrada no segundo tempo. Então, o Rames deve voltar semana que vem. Eu imagino que deve caminhar para uma tentativa de um acordo, mas vamos ver. Só quando ele voltar aí que vai dar para saber o que vai acontecer. Agora, a pergunta é, São Paulo voando, São Paulo na 4ª colocação, Zubeldia com baita retrospecto. O que vai acontecer com o Rames Rodrigues, hein? Porque o Rames Rodrigues, Bruno Prado, ele foi o craque da Copa América. Pediu para não se apresentar agora porque vai comemorar o aniversário dele no domingo lá na Colômbia. E aí, porque a pergunta é, será que alguém vai querer contratar o Rames depois dessa Copa América, que ele foi o craque, ou não? Ou o São Paulo vai continuar pagando o salário dele? E outra, vocês acham que ele joga nessa volta da Copa América, já que volta como craque da Copa América? Ou não, o Zubeldia tá bem, quem manda é ele, que se dane, Rames vai continuar no São Paulo do jeito que tava. Até no dia do jogo do Atlético Mineiro, que o Zubeldia lá ficou bravo falando da arbitragem, também perguntaram sobre o Rames Rodrigues para ele, e ele não falou claramente, mas o que eu entendi da resposta e da expressão do Zubeldia quando perguntaram do Rames, não vejo tanta disposição de ter o Rames de volta. A gente vai ver semana que vem, aí é uma questão da diretoria, não é só do treinador. Semana que vem ele volta. Eu acho que deve tentar caminhar, eu imagino até pelo que o treinador falou e a expressão dele quando perguntaram do Rames, que o mais provável é que no São Paulo não tenha mudado muita coisa em relação ao que era antes, o status do Rames Rodrigues. Então eu imagino que deva caminhar para uma tentativa de um acordo, de uma rescisão. Não sei se tem alguma proposta por ele, mas eu acho que o mais provável é que ele saia. Não é tão simples rescindir um contrato, mas eu não acredito assim numa volta, aí o cara começa a ser um jogador importante para o São Paulo, porque eu acho que são contextos muito diferentes, o da seleção e do clube. Primeiro no dia a dia, na sequência de jogos, depois também na posição e no status que ele tem na Colômbia, que ele tem no São Paulo. Né? Na Colômbia ele é um ídolo do país, é um ídolo dos companheiros dele, que são mais jovens que ele, a maioria ali são jogadores mais jovens, que o tem como um ídolo, como uma referência. E no São Paulo não é assim, né? No São Paulo ele chegou com o status de um grande reforço pela história dele, mas no São Paulo ele não fez nada até agora, né? Então, se ele voltar a jogar pelo São Paulo, ele vai ter que cavar o espaço dele, porque no São Paulo até agora o que ele fez com a camisa do São Paulo não justifica um espaço muito maior do que ele teve. A gente vai mostrar aqui uma declaração do Zubeldia, onde ele pede reforços. Porque ele perdeu o Alisson. Sim. O Alisson é um dos principais jogadores do Zubeldia. Já não tinha o Pablo Maia, que é da mesma posição. É isso, ele tá falando que ele tá sem volante. O Alisson, o Zubeldia tá dizendo que ele tá sem volantes à sua disposição. E aí, o Zubeldia deu a declaração, a gente vai mostrar também a imagem da lesão do Alisson, uma imagem feia, teve a fratura no tornozelo, provavelmente é um desfalque até o fim do ano, que a gente lamenta muito, porque o Alisson tava jogando muito, tava dando a volta por cima, é um jogador que teve depressão recentemente, o Rafael até falou que ele mereceria a seleção brasileira pelo que ele tá jogando no São Paulo, e aí essa lesão grave. Vamos escutar o que disse o Zubeldia cobrando reforços no São Paulo, que ele perdeu seus dois principais volantes, o Alisson e o Pablo Maia. Vamos escutar. Alisson estaba siendo una pieza fundamental para la idea de juego. Primero es un jugador de experiencia que tanto en la fase con balón y sin balón
estaba siendo muy importante porque nos organizaba. De hecho, el protagonismo que fue agarrando con el correr de los partidos bajo una idea que nosotros teníamos es muy notorio. Lo que hizo en el primer tiempo fue cátedra de lo que es jugar bien. Habría que pasárselo a los volantes, a los meninos, y decirle, bueno, así tiene que jugar un volante. Es urgente que necesitamos jugadores ahí. Esto la dirigencia sabe, porque no se trata de tener opciones. No se trata de tener opciones dentro del plantel. Sí, hay muchos volantes, pero que no juegan en esa posición. Entonces se va a ver la peor versión de los jugadores que jueguen ahí. E esto já lo vengo hablando hace 2 meses, 3 meses, desde que cheguei. Olha aí, ó, vocês vão ver a pior versão desses jogadores, porque não jogam ali, e que ele falou isso há 2, 3 meses, desde que ele chegou ao São Paulo. É uma reclamação aí do Zubeldia. Eu cheguei, pedi e não aconteceram os reforços. Agora é um drama, né, Bruno, Flávio, Vander, não tem volante no São Paulo. O Pablo Maia machucou logo nos primeiros jogos com o Zubeldia, jogou só um, acho que só o primeiro. Aí ele machucou, uma lesão muscular grave, teve que fazer uma cirurgia também, vai demorar um pouco para voltar. E o Alisson agora, era a dupla do ano passado, né? Pablo Maia e Alisson. Agora o Alisson também se machuca, uma fratura. Tem hoje o Luiz Gustavo e o Bobadilha, não tem mais ninguém. Aí, se ele quiser, ele pode usar algum garoto, tem o Negruti, tem o Iba, né? Que agora esqueci o outro nome dele, o senegalês, o Iba, que jogou até bem a Copa São Paulo, que é outra característica, um cara bem de força mesmo. Não tem a mesma... com a bola no pé, eu acho que falta um pouquinho, mas é um cara que numa imposição física pode ser útil. Mas até agora o Zubeldia não usou esses garotos, nem o Negruti, que eu acho que é um jogador até mais técnico, e nem o Iba, que é um cara mais de força. Teve o jogo que ele tinha pouco volante no banco e não relacionou nenhum dos dois, então ele acho que não vê nenhum dos dois como jogadores preparados para jogar agora no time principal do São Paulo. Como eu falei, o Lisier e o Mendes voltaram de empréstimo, né? Mas ele também não fala desses jogadores. E o São Paulo tentou o Thiago Mendes, né? Que já jogou no clube, tá lá no Catar, tá no Al Rayyan. O Thiago Mendes foi até assistir um jogo um dia ali, mas com o time do Catar não teve acordo, não aceitaram a proposta. Talvez tente uma nova proposta pelo Thiago Mendes. É um São Paulo que vai pro mercado, Flávio, Vanderlei, mas que perde 2 dos seus principais jogadores. Pablo Maia, Vampeta falou que é nível seleção brasileira, que é o melhor volante na posição no futebol brasileiro. Foi convocado pelo Dorival. O Vampeta disse isso. Pro Vampeta falar que é o melhor volante, ele entende. Dá pra discutir, né? E agora o Alisson, que era um dos principais jogadores do campeonato, cara. Tava jogando muito. O Pelado, eu só queria fugir um pouquinho do trivial, que óbvio, a gente deseja que ele se recupere logo e tal, mas queria só chamar a atenção de uma coisa muito séria. Vocês falaram, passando, que o Alisson já teve depressão. Ele vai ficar muito solitário agora, porque o tratamento é pesado, é chato, a recuperação, todo mundo sabe, fisioterapia é muito pesada e tal. São Paulo ligar uma anteninha a mais para que ele tenha um apoio muito especial nesse período, para evitar que tenha alguma recaída, alguma coisa. Depressão, infelizmente, eu não sou nenhum especialista na matéria, mas pelo que a gente vê e conversa com pessoas que tiveram, ela não tem exatamente cura, né? Ela se esconde um pouquinho, você dá uma... O padre Marcelo Rossi fala muito sobre isso. Teve uma depressão pesada e ele fala, olha, se você não se cuidar, ela volta, você tem que ter muito cuidado. Você tem sempre que estar alimentando coisas boas e tal. E o Alisson, como teve esse problema, é um pai de família, né? O Bruno até, de vez em quando, encontra com ele, com os filhos e tal. Então, o São Paulo tomar um cuidado muito especial, aí que eu estou falando do ser humano mesmo, para evitar que ele tenha essa recaída, e vamos torcer para que ele tenha força para sair daí, que é muito complicado. O cara estava jogando muito bem, realmente. Era o momento da volta por cima. Muito bem, jogando muito bem. Estava realmente sendo um jogador muito importante, acreditando nele, chegando, batendo em gol e tal. E aí tem uma coisa dessas, é muito complicado. Isso é você ficar rouco, ou eu, não é? É o cara, cada um com o seu material, o cara não poder trabalhar. Então isso, se não tiver cuidado, pode voltar ao maior problema, que é a depressão. Só para chamar a atenção, claro que o São Paulo está ligado nisso, tem pessoas competentes para isso, mas prestar muita atenção nesse fator aí. Fazer esse acompanhamento também para evitar que o menino possa, né, ter consequências maiores até, porque isso aí ele vai superar, isso aí vai ficar um tempo sem trabalhar, mas se ele entrar em depressão aí a coisa complica muito mais, né? Então
ficar esperto com isso. Tem algumas pessoas dizendo que a contusão que ele sofreu é muito similar àquela que sofreu o Diego no Flamengo. E que o Diego levou 3 meses para voltar. Que o Diego é muito dedicado. Né? Diego Ribas, né? Muito, ele voltou antes da hora. Isso. Então, eu não lembro se foi 3 meses. Mas não, eu recebi essa informação 3 meses, que foi mais ou menos. Agora, claro que os médicos é que vão responder. Mas se confirmar essa informação, que é uma contusão praticamente idêntica àquela, claro, as pessoas são diferentes. Mas o Diego Ribas levou 3 meses para voltar. É só uma 3 informação. meses é um prazo razoável. É um prazo razoável. É um prazo. Dá né? até pra jogar esse ano ainda. Mas o Diego, ele voltou muito antes da hora. Que ele foi até muito elogiado pela dedicação dele. Foi impressionante o tempo que ele levou de recuperação. Agora, a gente torce pra que tenha essa mesma situação com o Alisson, né? Porque, como diz o Flávio, é preocupante, o cara teve depressão recentemente. É isso aí, galera. 3 meses seria uma boa, né? Se conseguir voltar igual o Diego Ribas conseguiu, né? Em 3 meses seria ótimo, porque a gente já teria o Alisson de volta ainda esse ano. Talvez ali nas últimas fases da Copa do Brasil, da Libertadores. Mas também tem aquele período também físico, né? De recuperar a parte física. Quem sabe, né? Tomara. Mas e aí, o que vocês acham? Colocaria o Rames Rodrigues ali e mudaria totalmente o esquema do time? Você acha que o Zubeldia tem a tendência de fazer isso? Eu acho que não. Eu acho que o Zubeldia, ele é um cara que vai manter o jeito, né, que ele colocou pro time jogar e não vai querer. Eu acho que o Rames Rodrigues está completamente descartado. Mas e aí, você acha que seria uma boa? Eu acho que sim, seria uma boa. Mas eu acho que não vai acontecer. Escreve aí nos comentários que eu vou ler todos e vou responder, vou trocar ideia com vocês. O que vocês acham? Rames Rodrigues entra? Você acha que o Zubeldia aceita? E se você fosse o Zubeldia, colocava ou não? Comenta aí. É isso aí, galera. Depois a gente volta mais com mais notícias do São Paulo. E eu sempre gosto de terminar assim. Eu sou São Paulino, eu sou São Paulino de coração. E eu quero ver meu time ser campeão. Vamos, São Paulo!